A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Aleluia. Para quem não está jejuando, nós temos aí 7 dias. 7 dias, né, para você entrar no jejum, não tem problema. E se você começou a jejuar e deu uma recaída aí, volta para o jejum. Amém? Mas o objetivo do jejum, por mais que algumas pessoas desejam emagrecer, o alvo do jejum não é emagrecer. O alvo do jejum é você trocar algo legítimo. Algo legítimo ser um almoço, o café da manhã, ou tempo de televisão, para você buscar o Senhor. Esse é o objetivo do jejum. Amém? Eu quero fazer um convite. Às sextas-feiras, nós fizemos isso nas 2 últimas sextas. Sexta-feira agora, nós vamos ter um último momento onde nós vamos estar orando. Então o objetivo do jejum é intensificar a oração. Não tem sentido você entrar no jejum e não orar mais, ou orar menos. O objetivo do jejum é orar mais. Então, na sexta-feira à noite, nós estamos aqui orando como igreja. E o tempo maior é a oração. Então, venha para orar. Quem conseguiu vir as 2 sextas, pode testemunhar como tem sido poderoso os momentos aqui da oração. Então, vem sexta-feira, vem com o seu alvo, vem com uma expectativa que Deus vai mover e Deus vai te usar, você pode ter certeza. Amém? E estamos continuando no jejum. Eu estava lá no banheiro, lá meu time perdeu. Eu acho que tinham 3 corintianos ali, jovens, eu nem sei onde eles estão, tudo jovem, dos jovens lá, tudo com o caminho do Corinthians. O que aconteceu com o nosso time? Mano, pastor, eu nem vi, eu estava orando. Eu falei, glória a Deus, eu estava orando. Tem que orar mesmo. Eu falei, eu vou fazer jejum desse time. Você faz então jejum desse time, vai que dá certo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém, prontos. Irmãos, dando continuidade que foi compartilhado na semana passada, tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida, Ele passa por um processo de treinamento. Sabe, Deus Ele é tão poderoso, a palavra de Deus fala lá em Jeremias, que antes de nós virmos nascer, Ele já conhecia toda a história, todo o destino meu e seu. Então, o objetivo, como nós falamos semana passada, Deus tem um chamado para todos. E esse chamado não tem a ver com habilidade, não tem a ver com condição social, com condição financeira, é pura simplesmente porque você é filho e amado de Deus. Quando você entende que Deus Ele te ama e você é filho, e só por fato de você ser filho e amado, Ele te inseriu no reino de Deus. E muitas vezes você acha que o seu destino, que o seu chamado está associado ou está intimamente ligado à sua carreira profissional. Não está. O seu destino, o seu chamado está associado a 2 coisas, que você é filho e amado, e também está associado no reino de Deus. Nós fomos chamados para edificar o reino de Deus, e para edificar o reino de Deus, às vezes o Senhor vai precisar de alguma forma treiná-lo para você ser um engenheiro, um músico, um arquiteto, um contador, um administrador, mas tudo tem a ver de você entender que você é um filho amado e você foi chamado para edificar o reino de Deus, dentro da área que você atua hoje. Mas a área que você atua hoje, ele tem uma data de validade. Alguns vão se aposentar, depois vai curtir a vida e tal, mas o reino de Deus, a palavra de Deus fala que isso é eterno. E o que tem que queimar no nosso coração é o reino de Deus. E tudo começou, eu quero falar aqui rapidamente sobre a vida de Davi, porque se você for ver a vida de Davi ele foi um homem que do dia que ele foi ungido até o dia que ele se tornou um rei, você percebe que Deus ele trabalhou de forma intensa na vida de Davi, para que Davi estivesse preparado para sentar no trono que foi liberado e tinha sido reservado para ele. Mas antes dele sentar no trono, antes de você exercer aquilo que realmente Deus deseja que você exerça, Deus precisa te preparar. Não existe isso, Deus precisa te preparar. E eu gostaria de rapidamente compartilhar sobre a vida de Davi, porque o processo que aconteceu na vida de Davi vai acontecer na sua vida, se já não aconteceu ou se não está acontecendo.
Mas muitas vezes, quando você percebe os princípios, aquilo que Davi passou, você entende que na verdade você não está sendo resistido, você está sendo treinado. Você não tem a pior equipe, na verdade, você tem a melhor equipe, é que Deus está te treinando. Que a questão do que você vai conquistar não depende da sua equipe, depende da sua liderança. E tudo isso tem a ver com aquilo que Deus precisa formar em você e em mim. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Olha só o que fala. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meus irmãos, o treinamento na vida de Davi começou quando ele foi ungido, quando ele deu sim para o Senhor. Nós foi ministrado aqui no domingo passado, e eu fiz um apelo. O apelo tem a ver com aquilo que nós estamos lendo nesse livro. Você dizer sim para o chamado de Deus. O chamado de você, e é interessante que antes de Deus mostrar aquilo que Ele vai fazer, ou como Ele vai fazer, depende de você, depende do seu sim. Depende do seu sim. E o seu sim tem a ver com uma coisa, isso é um privilégio. Quando você entende que o dar o sim para o Senhor é um privilégio para você, ao ponto de você abrir mão, não de coisas pecaminosas, mas de coisas que para você é importante. Mas quando eu dou o sim para o Senhor, eu entendo que isso é um privilégio para mim. E foi o que aconteceu com Davi. E a palavra de Deus fala que a primeira coisa, a primeira experiência, ou a primeira etapa na vida de Davi que ele teve que aprender antes de se tornar um rei, porque o chamado dele era para ser um rei, o rei de Israel. O seu chamado pode ser de ser um engenheiro, pode ser um contador, pode ser um jogador de futebol, pode ser um empresário extremamente sucedido. Então, mas tudo tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida e no seu coração. E é interessante que a questão de Davi aqui foi o seguinte: tudo aconteceu na vida dele quando ele deu o sim. Quando você deu o sim, você entrou na fase de treinamento. E é interessante que a primeira coisa que Deus trabalha na minha vida e na sua vida, chama-se que? Convicção. Convicção. Por que que muitas vezes as pessoas abrem mão daquilo que começaram no Senhor? Porque não tem convicção. Por que que pessoas não conseguem concluir aquilo que começou, em qualquer esfera, espiritual, emocional, por falta de convicção? E a palavra de Deus fala que um dia estava lá o Golias afrontando o exército de Israel e afrontando o rei de Israel também, Saul. E a palavra de Deus fala que Saul aparece e achou aquilo um absurdo. Como que uma pessoa pode confrontar e falar palavras de baixo escalão contra o meu Deus? Isso é inadmissível. E é interessante que todo mundo com medo de Saul, o que acontece com Davi? Davi se apresenta para Saul e fala: olha aqui, olha, eu vou matar esse incircunciso. Eu não sei se você sabe, uma das características de Saul, que Saul era o rei de Israel naquela época, e era o homem mais alto de Israel. E Golias era mais alto que Saul. E provavelmente Davi era mais baixo que os três, e bem mais baixo. A única característica que Davi tinha é que ele era cabelo ruivo, tinha um olhinho bonito, um narizinho arrebitado. Imagina você fazendo uma entrevista com uma pessoa dessa, aí você olha para ele, fala: tem um cabelo bonito, um narizinho, né, ajeitadinho, tal. Ele é esse que eu vou contratar. É interessante que esse menino, um adolescente na época, fala assim: eu vou lutar contra Saul. E é interessante que Saul, ele pega, e daí você fala assim: mas como que você vai fazer isso? Aí ele pega e ele fala: um dia, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. E quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão. Eu tirei uma ovelha da boca de um leão. E aí também veio um urso. Eu tirei outra ovelha nas garras de um urso. Então você percebe que Saul, ele só enfrentou Golias porque ele teve uma experiência com Deus em relação ao urso, ao leão. Saul viu aquela experiência? Não viu. O pai de Davi viu Davi matando o urso, também não viu, pode ter visto depois do cadáver. Mas ninguém viu esse tipo de experiência, porque são experiências pessoais que nos geram convicção. Convicção é aquilo que você precisa para ter, é convicção, é a certeza que Deus te chamou. Convicção é que a certeza que Deus vai alinhar todas as circunstâncias ao seu favor, mesmo hoje,
estando tudo de forma adversa, de ponta cabeça. Eu lembro que quando eu fui casar quando eu pedi para Eloy em casamento, ela falou o seguinte, ela não deu sim logo de cara para mim. Eu fiquei muito magoado com isso. Ela não deu sim logo de cara, falou assim, eu vou orar, porque eu preciso ter uma convicção que esse relacionamento ou esse casamento tem a ver com Deus. Se eu não tiver convicção, eu não caso com você. Isso que todo homem, toda mulher deveria ter o quê? Uma convicção. Por isso que quando eu vejo os casais que começam a se relacionar, eu falo assim, vai buscar, vai ouvir de Deus. E se você não ouviu de Deus, você já teve a resposta. Mas não tem como você entrar num relacionamento sem convicção. Não tem como você empreender algo sem convicção. Não tem como você ir para a batalha sem convicção. E é interessante que convicção aqui é intimamente ligado ao que é uma experiência individual sua com o Senhor. Porque é só Davi que sabia o que aconteceu com o leão. Só Davi sabia o que aconteceu lá com os ursos. Ninguém sabia, mas todo mundo podia se levantar e falar, é mentira. E todo mundo poderia falar que era mentira. Mas Davi sabia, eu tive uma convicção. E todo mundo aqui pode desviar. Eu não desvio porque foi Deus que me chamou. Você percebe que tem líder, às vezes, que esfraquece, quer desistir, porque todos os membros da célula, às vezes, desistem. Mas por que esse líder também desiste? Porque não tem convicção. Porque ele não tem certeza se realmente Deus o chamou. Então, convicção é a primeira coisa que você precisa ter. É a primeira coisa que Deus precisa trabalhar no seu coração, para que você não desista, porque os dias maus virão, o urso e o leão virá para atacar aquilo que pertence a você. Mas é interessante que o urso e o leão, ele não virá quando você estiver liderando célula, ele não virá quando você estiver no culto, ele só virá quando você estiver sozinho. Ele vai vir no dia mau, o dia que o marido foi trabalhar e você está em casa, ou o dia que a esposa ficou e você foi trabalhar. São circunstâncias que somente você tem como falar, só você mesmo tem como perceber que foi Deus. E quando você tem essa convicção, essa experiência individual, por mais que todos questionam, todos falem que vai dar errado, você permanece. Isso que Deus precisava ter em relação a Davi. E você percebe que muitas pessoas até hoje, eles servem ao Senhor com dúvida, com receio, sempre tem um porém. Por quê? Porque eles não têm convicção. E às vezes eles buscam essas convicções em pessoas, mas não buscam essa convicção no Senhor. Eu lembro quando eu era recém-casado com a Eloá, ela buscando muito o Senhor, e ela foi incomodada e foi impelida para sair do emprego dela. E eu era recém-casado, com as questões financeiras extremamente apertadas, tinha acabado de comprar um apartamento, e eu dependia do salário dela para pagar as contas. E ela falou assim, estou orando, Deus está me impelindo para eu sair do emprego. E é interessante que ela não veio falar para mim, que sou, de alguma forma, autoridade sobre a vida dela. Ela não veio perguntar para mim qual era a minha opinião. Ela falou, Deus falou que eu tenho que sair desse emprego. E é interessante que eu perguntei para a mãe, você vai para onde? A gente precisa desse dinheiro. Eu falei assim, não, Deus vai prover, mas eu preciso sair agora. Deus está me incomodando, não consigo mais ficar. E eu fiquei muito grilado com aquilo, porque eu tenho uma veia administrativa, então o pastor tem que depender de fé, e eu formei na área de administração. Então você percebe que o negócio não flui. Um puxa para depender dos números, o outro puxa para depender da fé. E a Eloá foi lá e eu entendi que aquilo lá era uma convicção, era uma experiência que ela teve com Deus. Por mais eu, como marido dela, argumentasse e falasse, ela falou assim, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E ela foi lá e pediu demissão. Uma semana depois, descobriram, parece que a empresa estava sendo investigada, baixaram lá na empresa, fecharam a empresa, mandaram todo mundo embora, perdeu os direitos, um monte de coisa que aconteceu, e ela não sofreu dano nenhum, porque de alguma forma ela teve uma experiência com Deus do Senhor falando, sai, que o negócio vai ficar ruim, mas antes de ficar ruim, você precisa sair, porque eu não quero que você seja atingida. Então você percebe como é importante você ter uma experiência com o Senhor. Infelizmente, nós somos um povo que muitas vezes somos conduzidos com base na empolgação. Eu entro no relacionamento porque eu estou empolgado, eu começo a liderar por conta de empolgação, eu compro uma casa por conta de empolgação, eu compro um carro por conta de empolgação, não deve ser assim, porque tudo que acontece na empolgação, no dia mal você desiste, é no dia mal que você tem que permanecer, você fica lá, será se é de Deus realmente? Será se eu não falei? Será se o que eu ouvi realmente era uma outra voz que não era do Senhor? Tudo isso por falta de convicção. E convicção, ela é formada
num relacionamento íntimo com o Senhor. Se até hoje você está perguntando para o Senhor se deveria ou não fazer, só porque as circunstâncias não condizem com aquilo que Ele falou, é porque você não tem convicção. Pastor, você está me afrontando? Não estou afrontando não, que eu estou falando. Vai para o seu quarto e tenha uma nova experiência com o Senhor. Porque quando você ouvir, tiver uma certeza, você nunca vai duvidar dEle, mesmo no dia mau. E você percebe que a vida de Davi teve muitos momentos que ele foi confrontado, as circunstâncias eram contra, não batiam com o seu chamado, mas ele nunca desistiu. Por quê? Porque ele ouviu do próprio Senhor: você vai ser o rei de Israel. E Davi tinha 17 anos, e quando ele foi ungido, já tinha um rei, mas mesmo assim ele entendeu: não sei como vai ser, mas um dia eu vou me tornar o rei de Israel. Simplesmente o que eu não posso, o que jamais pode acontecer na minha vida, eu deixar de acreditar nessa palavra. E aí, essa foi a primeira coisa que aconteceu. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 18, verso 3. E aí, o que acontece? Depois que ele teve convicção, então, nós estamos no jejum. Depois a gente vai falar do nosso alvo novamente, nós vamos orar em cima do nosso alvo. Mas você precisa ter convicção. Se você acha que, você acha não, eu tenho certeza, que Deus nos conectou para nós sermos uma igreja de 1000 membros, e no ano que vem nós vamos para o 5º culto, nós vamos ter isso. Mas você precisa ter convicção, porque imagina você lá no campo de batalha com dúvida: será se realmente eu fui chamado para liderar essa célula? Será se realmente eu fui chamado para tomar conta dessas crianças birrentas? Aí a segunda coisa, 1 Samuel capítulo 18, verso 3, olha o que aconteceu. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava com a sua própria alma. A segunda coisa que nós precisamos entender é que tudo começa com base numa aliança. Os problemas de Davi começaram quando ele fez uma aliança com o filho do rei Saul, com Jonatas. É interessante que Davi, ele admirava Saul, mas Saul não estava nem aí para Davi. Quem se conectou com Saul foi Jonatas, o filho do rei. E a palavra de Deus fala que Jonatas amava Davi, que ele se conectou emocionalmente com Davi. E por conta disso, eles fizeram uma aliança. Então tudo no reino de Deus, meus irmãos, Deus vai te conectar a pessoas que muitas vezes têm mais do que você para te oferecer. Se você for colocar aqui na equação, o que Davi tinha para oferecer para o filho do rei? O que Davi tinha a oferecer para Jonatas para fazer uma aliança? Porque Jonatas provavelmente ele tinha muito gado, muito bem, riqueza, era filho do rei, ele era o próximo, ele ia herdar toda a riqueza, todo o legado do seu pai, naquele contexto. Mas Davi não tinha nada, para oferecer para ele. Mas Jonatas fez uma aliança. E nós precisamos saber com quem nós fazemos aliança. E deixa eu te falar uma coisa para você, tudo aconteceu porque Jonatas tinha um encargo por Davi. Você que é um líder, você que é um pai, você precisa entender, toda aliança que é feita e formada, sempre começa por alguém que tem mais e sabe mais. Então, por exemplo, você pode ter certeza, a aliança do pai em relação do filho, nunca vai ser maior do que do filho em relação ao pai. O amor do pai em relação aos filhos, nunca vai ser maior do que o relacionamento, o amor do filho em relação ao pai. Então, por que um líder muitas vezes fica em crise, ou fica mal, quando vê os seus liderados não respondendo? Mas, na verdade, essa é a questão. Porque o líder ali que está liderando, por exemplo, uma célula, ele tem mais encargo que todos. O líder que lidera uma célula, absolutamente ele está lá porque ele tem mais encargo que todo mundo. Por mais que todos desviem, por mais que todos esfraqueçam, por mais que todos cometam algum tipo de injustiça, a aliança foi estabelecida, é porque você tem mais encargo, é porque você ama mais. E a mesma coisa que fala de um relacionamento de um pai com um filho, de pais com os seus filhos. Eu não sei se você já viu, aí você tem seu filho pequenininho, aí você troca a fralda dele, você leva ele para o médico,
Eu não sei quem que eu vi no Instagram, que estava comentando, a Laura estava comentando, tinha uma mulher que falou, olha, eu estou aqui, desculpa, eu não consigo entrar no Instagram, porque não está tendo tempo, porque um filho fica doente, quando ele cura, o outro fica doente, um cura, o outro, alguém já passou por isso? Aí você não tem tempo, porque quando um cura, aí fica aquela escala de criança doente. E é interessante, e aí o filho cresce, amadurece, vai para a escola, começa a se relacionar, aí chega o filho, fica adolescente, e aí pede lá para o pai, ou para a mãe, eu quero um Nike Air Jordan. Aí você não compra isso para ele, ele fala que você não ama ele, que você não tem encargo por ele, e ele esquece por tudo que fez. Mas deixa eu te falar, quando você tem uma aliança com o seu filho, você não se aborrece, ou você não o seu amor por ele não vai diminuir porque ele fala algo para você. Por quê? Porque toda aliança começou, não com o amor dele, mas com o seu amor. Isso aponta para quê? Isso aponta para Jesus. Nós entramos numa aliança sem ter nada para oferecer. Nós entramos num relacionamento com o Senhor sem nada para oferecer. E o Senhor tinha tudo para nos oferecer. Então nós precisamos entender que o processo de Deus para amadurecermos em relação àquilo que Deus vai edificar ou vai formar nas nossas vidas, tem a ver com aliança. E Deus vai te conectar com pessoas certas no momento certo. Davi tinha um chamado para rei, e Davi achava que seria Saul, e não foi. Simplesmente foi um outro rapaz que na verdade ele estava sendo trabalhado para se tornar o futuro rei. E a palavra de Deus fala que esse homem que fez uma aliança com Davi. Então, meus irmãos, você que é líder de célula, você que é empresário, o encargo que você tem por pessoas que estão abaixo de você, sempre será maior, e a aliança sempre é estabelecida dessa forma, você sempre tem mais para oferecer, o seu encargo sempre é maior do que os outros. Se a pessoa às vezes não entende, não precisa entender, simplesmente ame, simplesmente estabelece, anda com base na aliança que você fez, não com base no que a pessoa fez. Essa foi a aliança que Deus fez com Jonatas. E aí eu gostaria que você abrisse 1 Samuel. Então a primeira coisa, convicção. Você tem convicção? Ou toda vez que acontece alguma coisa que está além daquilo que você imagina, você sempre cai na dúvida. Se você é uma pessoa que sempre está duvidando de alguma coisa, é que você não tem convicção. Em outras palavras, está faltando você ter experiência com o Senhor. Outra coisa, nós precisamos ter aliança. Com quem que você tem aliança? Quem é aquela pessoa que fala na sua vida? E outra coisa, aí a terceira, nós vamos ser pessoas inabaláveis, emocionalmente falando. 1 Samuel 18, verso 9, fala o seguinte: Jonatas, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Meus irmãos, aí você percebe que a vida de Davi começou a edificar, ele começou a pelejar pelo rei Saul. E a palavra de Deus fala que onde Davi ia, ele ganhava. E aí você percebe que a liderança de Davi só crescia. E consequentemente, a liderança e o reino de Saul cresciam também. Mas Saul não estava nem aí. Por quê? Porque o problema de Saul, o que era? Era o próprio Davi. Ele não via Davi com os bons olhos. Meus irmãos, quando você às vezes está numa empresa, ou você está trabalhando, ou você está andando com uma pessoa que ela não te vê com os bons olhos, meus irmãos, você pode ser o funcionário que mais vende, você pode ser o funcionário que mais traz recurso para a empresa, você pode ser o funcionário que mais traz, que mais promove, mas você não vai prevalecer nessa empresa. Por quê? Porque é o seu chefe que não tem bons olhos sobre você. Foi o que aconteceu com Davi. Davi poderia ganhar de mais um Golias, Davi poderia ganhar de uma dúzia de Golias, Davi poderia trazer muito dinheiro para Saul, que Davi jamais seria levantado pelo rei Saul. Por quê? Porque Saul, ele não via Davi com os bons olhos. Aí foi a questão. E aí que é interessante, por que Saul não via Davi com os bons olhos? Porque um dia, as mulheres lá que conheciam Saul colocaram no Instagram: olha como o Davizinho é bonito, olha o olhinho dele como é bonito, hashtag Davizinho. E aí, Saul ficou com ciúmes, e aí por conta disso, lógico, eu estou aqui enfeitando, mas na verdade porque as mulheres estavam cantando uma música, é porque ele matou 1.000, o outro matou os 10.000, por conta disso. É interessante, tudo por quê? Por conta disso, Saul nunca mais viu Davi com os bons olhos.
Mesmo Davi trazendo riqueza, herança, vitória, sucesso no seu reinado. Mas Davi não via Davi com os bons olhos. Começamos um jejum há 3 semanas atrás, falando lá de Jeremias capítulo 29, verso 8 até o verso 12, se eu não me engano. Aqui que lá fala, lá Jeremias fala? Antes de tudo, né? Eu é que sei o pensamento que tem o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que eu desejei. Então invocarei, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, diferente de Davi, em relação a Saul, Deus, ele tem bons olhos para você. Ele olha para você, ele enxerga: o meu filho amado, está mais do que aprovado, o reino pertence a ele. Então, tudo tem a ver, você percebe que não tem a ver com quanto você produz, tem a ver com quanto favor as pessoas enxergam em relação a você. Tudo tem a ver com as pessoas enxergar graça em relação a você. E é interessante que aí teve uma situação onde Davi quase matou. Não vou falar aqui que é outro contexto. Mas sobre isso, o que nós precisamos fazer? Porque, deixa eu falar uma coisa para você, eu falei aqui, eu não sei se tem alguma pessoa que trabalha em algum contexto, onde você produz muito na empresa, mas é sempre outro que é levantado. Isso até remete por injustiça, mas por que sempre é o outro que é levantado? E você que sempre produz mais? Porque o seu chefe às vezes não te enxerga com os bons olhos. O que você tem que fazer em relação a isso? Você, meus irmãos, nós não temos poder de mudar ninguém. Você não tem poder de mudar o seu cônjuge, muito menos a você. O que você precisa fazer? Meus irmãos, dá ombros para isso. Se precisar, muda de empresa. Se precisar, faz, mas se resolva dentro do seu coração. Mas não permite que opinião de terceiros toque na sua identidade, de opinião de pessoas ao seu redor, simplesmente menosprezem a sua conquista, porque diante de tudo que estava acontecendo, Davi estava produzindo, Davi estava crescendo, o reino de Deus, que pertencia a Deus, não Saul, estava crescendo, mesmo o rei de Israel, que foi colocado por Deus, olhando para Davi e não via Davi com os bons olhos, mas o Deus que você serve, você pode ter certeza, Ele te enxerga com os bons olhos, Ele te enxerga com os bons olhos. Então, Ele não vai olhar para aquilo que você vende. Ele não olha para o produto. Ele olha para o empresário. Ele não olha para aquilo que você faz. Ele olha para o filho. Se Ele vê com os bons olhos, vai prosperar e vai avançar. Mas para que isso aconteça, você precisa entender. Nós precisamos ser inabaláveis. Às vezes as pessoas vão nos confrontar. Às vezes as pessoas vão querer passar a perna em nós. Mas a palavra continua sobre você, que foi liberada sobre a sua vida, mas você não pode ser inabalável, você não pode ser abalado, você não pode simplesmente desistir, abrir mão, enfraquecer, murmurar, parar de liderar. O que Davi poderia ter feito, meus irmãos? Que você também faria, provavelmente eu também faria. Eu pararia de ter vitória, eu vou parar de pelejar por esse rei. Mas na verdade, se Davi fizesse isso, ele estava afetando, era o reino de Deus, e o seu futuro reinado. Ele não fez isso. Esse homem não quer, então eu vou continuar liderando, eu vou continuar produzindo, eu vou continuar multiplicando. Deus deu, Deus tira. Então você percebe que tudo tem a ver com o quê? Com Deus treinando. E às vezes você está aparentemente passando por algum tipo de injustiça. Você não está passando por injustiça nenhuma. É Deus trabalhando no seu coração e Deus te alargando para algo maior, além daquilo que você pode compreender ou imaginar. E aí eu gostaria que você abrisse em 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, verso 2. A quarta conquista tem a ver com o quê? Tem a ver com nós termos prazer de andar com aqueles que Deus coloca em nossas vidas. Eu não sei se você sabe, quando Deus quer te abençoar, Ele envia pessoas, Ele coloca pessoas. Agora, o diabo também, quando quer te atrapalhar, ele coloca pessoas na sua vida. Agora, você precisa saber diagnosticar essas pessoas. Olha o que acontece. Ajuntaram-se a eles, aqui Davi, todos os homens que se achavam apertados, e todo homem endividado, e todos os amargos de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Olha, você percebe que Davi, ele foi crescendo, e foi amadurecendo, e Deus treinando ele, através dessa circunstância. Você percebe que ele era um rei Davi, ele foi chamado para ser um rei, em nenhum momento ele pegou a espada,
Nenhum momento ele pegou uma Bíblia para tacar na cara do demônio. Nenhum momento ele pegou o copinho da ceia para cear. Você percebe que era tudo interno. Era tudo algo que ele precisava guerrear, tudo algo interno, porque a vitória começa sempre dentro de nós. E é interessante que aqui, até então Davi, quando ele ia para uma guerra, ele ia com o exército de Saul. Agora, ele não tinha mais o exército de Saul, porque o exército de Saul estava atrás de Davi. Mas é interessante que aqui, a palavra de Deus fala que Davi, ele estava ali, escondido, numa caverna, e de repente vem 400 homens, e fala qual o perfil desses homens, e geralmente, são esses tipos de perfis, que justamente vão atrás de você para pedir ajuda. São aqueles que se achavam apertados, outros eram aqueles que estavam endividados, outros eram aqueles que estavam amargurados de espírito. Parece que é uma escala de coisa mais importante. A pior de toda aqui, o que é? É amargura. Amargura no coração, amargura de espírito. Tem gente que tá carregando amargura até hoje, às vezes vai levar até para o caixão. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que o primeiro grupo de pessoas que vieram para Davi eram pessoas que se achavam apertadas. O que é se achar apertado aqui? Se achar apertado aqui é gente que está pressionado, é gente que está com um problema. Então, por exemplo, o que é estar pressionado ou se achar apertado? Aí digamos que você é um empresário bem-sucedido, ou você tem uma reunião muito importante no dia seguinte, e é quarta-feira, na quinta-feira é dia de célula, e você teve a oportunidade de compartilhar na célula, e você precisa conduzir uma reunião muito importante que vai acontecer na quinta-feira. Aí o que acontece? Acontece que você está lá pressionado pela reunião, porque essa reunião é muito importante, que vai trazer muita coisa para a empresa e tal, e aí você chega em casa, e a esposa fala, o Juninho está doente. Ele fala, não, mas hoje que eu não posso sair, hoje eu preciso ficar em casa, que não sei o quê, e o Juninho está doente. Hoje que eu precisava dormir mais cedo, rever todo o meu relatório. Aí ele vai lá no hospital levar o Juninho. Que horas? Aí chega em casa, 4 horas da manhã, ele não consegue dormir por conta daquele relatório. Aí o líder liga para ele, fala assim, olha, Deus é muito bom, hoje você vai compartilhar na célula. Ele estava pensando no relatório, e você percebe, aí ele se vê, sabe quando você é pressionado, você precisa fazer muitas coisas, e você não tem tempo, muitos problemas que você precisa resolver, e você precisa aprender a priorizar. Era o que acontecia. Esse era o primeiro grupo de pessoas, que tem muita coisa para fazer, mas não sabe o que priorizar. E aí vem o terceiro grupo de pessoa, que eu julgo que é uma das coisas que pesa muito nas nossas vidas, é endividamento. É quando a pessoa está numa crise financeira, que ele fica pensando, não, se eu somar aqui os 12 salários dos próximos 12 meses, não vai fechar mesmo assim, não vai fechar a conta. O que eu vou fazer da minha vida, meu Deus do céu? Eu vou atrás de Davi. Era o que aconteceu. E aí tem o terceiro grupo. O terceiro grupo eram aquelas pessoas que estavam amarguradas de espírito. Segundo os historiadores, eles estavam amargurados de espírito porque houve algum tipo de adultério. Então, geralmente, quando você fica amargurado, é quando alguém que você ama, alguém que você estima muito, te magoa, te faz alguma coisa, e te deixa você amargurado. Porque a pior coisa, porque você pode ter certeza, eu acho que, não vou pedir para levantar a mão, mas você, algum momento da sua vida, ou muitos anos da sua vida, você teve dívida, pagou a dívida, depois veio outra dívida, depois veio dívida, um dia você estava pressionado, outro dia você estava bom, mas sempre vai passar essas coisas. Mas questão de amargura, meus irmãos, porque a amargura tem a ver com algo que você está guardando no seu coração, que não pertence a você, que alguém produziu em você. E aí é interessante que esses tipos de circunstâncias vieram para Davi liderar. E aí nessa hora você pode estar falando, não, mas esse povo, que povo difícil, que povo complicado, que povo difícil, que povo aquilo. Mas é interessante que aquele povo não era difícil. Na verdade, era Deus alargando a capacidade de Davi para liderar. Davi estava liderando 400 pessoas, mas aquelas 400 pessoas só era o dízimo das pessoas que um dia ele iria liderar. Então, na verdade, o reinado de Davi, ele precisa saber, eu vou precisar lidar com problemas. Eu tenho problemas pessoais, mas eu vou ter que entrar na vida das pessoas para ajudar. E é interessante que esses homens, depois se tornaram o quê? Os valentes de Davi.
Mas eram pessoas assim como você, assim como eu. Às vezes tem problema financeiro, às vezes está magoado, amargurado, porque tinha uma expectativa de um líder, uma expectativa de um pai, expectativa de uma pessoa, e às vezes foi frustrado, ou às vezes está com muita coisa para fazer. E geralmente, quando está muita coisa para fazer, você começa e explode, fala o que não deveria, agride verbalmente o que não deveria, justamente por conta disso. Mas é interessante que foram essas pessoas que Deus conectou a Davi. É interessante, da mesma forma que nós não escolhemos cônjuge, nós não escolhemos filhos, nós não escolhemos equipe, nós não escolhemos discípulos. Todos precisam ser formados, e formados por você. Eu não sei se alguém já leu aquele livro, eu até esqueci o nome desse livro, Um Exército de Ovelhas, liderado por um leão, sempre será abatido por um exército de leão, que é liderado por uma ovelha. A questão não tem a ver com o seu povo, a questão tem a ver com a sua liderança. Dependendo de como você se enxerga, os seus 400 vão matar os 4.000 dos seus inimigos, porque tem a ver com você. Então você percebe que Deus aqui estava largando, preparando o coração de Davi, porque na verdade tudo que iria acontecer tinha a ver com o posicionamento dele, o posicionamento de uma pessoa. Então nunca sai da sua boca: eu não tenho condição, eu não fui chamado, eu não consigo, eu não tenho tempo. Meus irmãos, você tem. Deus te chamou e Ele não errou em ter te chamado. Mas você pode ter certeza, quando você estiver passando o que Davi passou, você pode ter certeza, Deus me treinando para alguma coisa maior, que hoje eu não consigo enxergar. E aí, continuando, abre lá em 1 Samuel, capítulo 24, verso 4 e 6. E aí outra coisa que Davi aprendeu, que ele jamais pode passar dos seus limites. Olha só o que acontece, dos limites dados pelo Senhor. Então, os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia o qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lo-eis o que é bem parecer. Levantou-se Davi furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater o coração por ter cortado o manto de Saul. Meus irmãos, primeiro, olha só a equipe de Davi. Alguém já te falou: olha, Deus está falando para mim. Olha, a equipe de Davi falou assim: olha, Deus hoje entregou o seu inimigo. Olha só. Por isso que você precisa conhecer os valores de Deus. Porque às vezes você vai ouvir uma ovelhinha, que na verdade é um lobo, falando para você: ó, Deus hoje me falou, sai dessa igreja. Deus hoje me falou, vai lá viver no mundo. Deus hoje me falou, abre mão disso. Deus hoje me falou, vai ser feliz. Foi o que aconteceu. Um líder de Davi falou assim: hoje Deus entregou. E de alguma forma, Davi ele foi impelido por aquilo. Deus falou, realmente então eu vou falar. Ele só de pegar na orla do manto de Saul, é interessante que no Velho Testamento não existia o Espírito Santo. Então Deus geralmente, qual era um sinal onde Deus falava? Era o coração. E quando o coração de Davi apertou, ele viu: não, na verdade Deus não falou nada disso não. E simplesmente ele foi para trás e ensinou: olha, Deus levantou, é Deus que remove. Por que eu estou te falando isso? Existe limite, meus irmãos, na sua liderança, existe limite no seu casamento, existe limite naquilo que você precisa e deve fazer. É interessante que quando Deus foi levantar Josué, a primeira coisa que Deus falou para Josué: olha, ninguém vai te resistir todos os dias da sua vida, desde que você não passe das fronteiras desta região. Se você passar das fronteiras dessa região, você vai ser resistido. Por que muitas vezes você é resistido? Porque muitas vezes você não consegue prevalecer. Porque muitas vezes você está pensando, você está falando mal, você está indo contra uma autoridade de Deus. E qual que é o limite, pastor? O limite são os princípios da palavra de Deus. A pessoa pode ter feito algo contra você, mas foi Deus que enviou. A partir do momento que você se levanta para falar, você abre mão para a resistência entrar na sua vida. E é isso que Davi aprendeu. Eu não posso ser um rei e ter a minha liderança sendo resistido por falha na minha liderança. E muitas vezes nós somos resistidos, por quê? Porque nós não entendemos os preceitos e os princípios da palavra de Deus em relação à nossa vida pessoal, em relação ao nosso casamento, em relação à criação dos nossos filhos, em relação à nossa liderança, em relação àquilo que Deus espera de mim e de você. Tudo tem a ver com o quê? Com resistência. Então você percebe que Davi aqui aprendeu: eu não posso, como rei, eu não posso ultrapassar o limite que eu tenho
como futuro rei de Israel. Se Davi matasse Saul, com certeza ele poderia começar o seu reino com muita resistência, por falha da sua própria liderança. Então você percebe, não era Saul que estava seguindo Davi. Na verdade, era o Senhor levando Davi a dependendo de Deus, nos momentos os mais cruciais da sua vida. Mas nenhum momento saiu da boca dele: eu não concordo, eu não aceito, eu não sei o quê. Nenhum momento. Nenhum momento. Será que o pessoal do louvor subisse? E os dois últimos. 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Aqui é a única vez que Davi, ele vai para o Senhor, porque em nenhum momento você vê Davi buscando o Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, mato, não mato? Senhor, lidero, não lidero? Senhor, caso, não caso? Senhor, faço corte, não faço corte? Senhor, compro uma bicicleta ou compro um carro? Senhor, eu emprego, ou Senhor, empreendo ou não? Você não vê Davi orando para o Senhor, porque tudo que Deus estava formando na vida do Davi, não tinha a ver com ele estar dentro do quarto. Fala no ambiente profissional. E é interessante que acontece o seguinte, vamos lá, 1 Samuel capítulo 30, verso 6, fala o seguinte: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Meus irmãos, aqui eram os últimos dias. Quem faz faculdade aqui, lembra dos últimos dias da faculdade? Quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer prova, eu não vou estudar, que não sei o quê. Eram os últimos dias da faculdade de Davi em relação ao chamado de Deus. E a palavra de Deus fala que Davi, ele foi guerrear juntamente com o seu exército. E a palavra de Deus fala que quando ele voltou, os amalequitas, meus irmãos, saquearam todo o território onde eles estavam morando, lá em Ziclac. E lá eles levaram bens, levaram gado, tacaram fogo na cidade, destruíram as suas casas, levou filho, filha, levou as esposas, levou as empregadas. E é interessante e aí a palavra de Deus fala que aqueles a quem Davi começou a liderar, lembra os amargurados, os endividados, os apertados, aquelas pessoas começaram a olhar para Davi e ficaram amargos com Davi. E começaram a criticar, a palavra de Deus fala que eles quiseram apedrejar Davi. Mas é interessante, meus irmãos, que a sua crise diz muito ao seu respeito. Olha só o que fala, Davi muito se angustiou. Por que Davi se angustiou, meus irmãos? Porque o povo falava em apedrejá-lo. Por quê? Davi não estava preocupado com apedrejamento. Davi estava preocupado com o quê? Os meus filhos estão amargos. Porque todos estavam amargurados. Ninguém estava amargurado porque perdeu casa, porque perdeu gado, porque perdeu cavalo, porque atacou fogo na casa. Todos estavam amargurados porque perderam seus filhos. Quando o líder fica amargurado, quando o líder fica mal, quando perdeu um membro, quando há uma pessoa que não consegue vir para o culto, você não sente nada, alguma coisa está estranha aí, meus irmãos. E a crise de Davi, qual que era a crise? Qual que foi a angústia de Davi? Os meus discípulos estão sendo atacados, as esposas dos meus discípulos estão sendo atacados, os filhos dos meus discípulos estão sendo atacados. E isso gerou o quê? Uma amargura, novamente, na vida dos seus discípulos. E é interessante que a palavra de Deus fala que Davi, aí nessa hora, ele vai para o Senhor. Mas é o único momento na Bíblia, antes de Davi se tornar um rei, que ele fala, ele foi buscar o Senhor, porque ele não tinha mais força. Porque ele tinha perdido todas as forças. Sabe, nessa hora, eu não sei mais o que eu vou fazer. E é nessa hora que nós precisamos entender. Aí Davi chega para Deus, e aí, Senhor, o que eu vou fazer? O que o Senhor falou para Davi? Davi, primeiro ele fortaleceu Davi, ele falou, Davi, levante e vai até onde os amalequitas estão e tome tudo aquilo que ele roubou de vocês. O que Davi fez? Se levantou, fortalecido no Senhor, e foi até o acampamento dos amalequitas, e trouxe tudo de volta, e o Senhor restituiu até mais. Então tudo acaba, meus irmãos,
quando o Senhor falou, acabou. Às vezes a sua célula está capengando, a sua empresa está lá quase fechando, sabe, você não tem expectativa, perdeu a esperança. Só acaba quando Deus falou, acabou. O mesmo Deus que gerou uma convicção no seu coração para iniciar, é o mesmo Deus que vai reaquecer o seu coração. Minhas palavras, o mesmo Deus que fez uma aliança com você, é o mesmo Deus que vai renovar essa aliança com você. Que às vezes a aliança arrisca, perde o brilho, mas o Senhor vai trazer o brilho novamente. Mas esse foi o único momento na liderança de Davi que ele perdeu suas forças. Foi quando os filhos estavam sendo atacados, quando a esposa estava sendo atacada, quando os discípulos estavam sendo atacados. Isso diz muito ao seu respeito, ao meu respeito. Em nenhum momento eles falam aqui de dinheiro, de bens e de gado. Você que é um líder, você que é um anjo da guarda, você que aqui está, que falou para o Senhor, sim para o Senhor, para se tornar uma igreja de 100 membros, de 1000 membros, você precisa ter encargo por vidas. Se você não sente nada quando o seu discípulo fala, olha, estou mal, meu filho está quase desviando, estou mal, meu casamento, eu não aguento mais meu casamento, estou mal, eu não consigo pagar aquela dívida, e você consegue dormir como antes? Não é possível. É nessa hora que você tem que ficar mal. E para nós encerrarmos, aí vem o 1 Samuel capítulo 30, verso 21. Aí Davi aprendeu e estava preparado para se tornar um rei. Olha só o que fala. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansado que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi, e Davi com ele vinha. Davi, aproximando-se desses, saudou-se cordialmente. Aí a palavra de Deus fala assim, Davi, levanta. Não é para abrir mão da sua liderança. Davi, para de ficar chorando sobre o seu empreendimento. Eu falei para você abrir, eu que vou fazer você prosperar. A limitação que você está passando é por conta de uma grande prosperidade que eu vou colocar sobre as suas mãos. A intimidação que você está passando tem a ver com um grande rebanho que um dia eu vou colocar sobre as suas mãos. Mas levante e vai enfrentar o diabo que hoje se levanta contra você. É interessante que a palavra de Deus fala que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Então, se existe uma coisa, se existe um reino, se existe um povo que avança, esse povo não é o diabo e seus demônios. Esse povo é a igreja. Por isso que a palavra de Deus fala, as portas do inferno não prevalecerão, porque é a igreja que avança. E o que o Senhor falou para Davi? Avance, avance, avance que a vitória é sua. E é interessante que eles foram lá buscar os amalequitas. E quando eles chegaram lá no ribeiro de Besor, o que significa Besor na palavra de Deus? Significa animado. 200 pessoas estavam cansadas, porque elas já vieram de uma guerra anterior. E por estarem cansados, o que Davi falou? Então vocês vão ficar aqui, tomando conta das bagagens. E aí Davi foi. É interessante, nessa hora, meus irmãos, quando você está lá com uma cela de 12 pessoas e quer multiplicar, cada um conta muito, não é? Então, Davi ia para uma guerra, e ele estava com menos 200 pessoas, ele não sabia quantas pessoas ele ia enfrentar. E quando ele chegou lá no território dos amalequitas, a palavra de Deus fala que Deus o fez prevalecer. Os amalequitas estavam desfrutando daquilo que eles roubaram em Ziclague e daquilo que eles roubaram de outros lugares. E a palavra de Deus fala que Davi voltou com despojo, com muita coisa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel 30, 22 a 26. E a palavra de Deus fala que quando eles chegaram com despojo de guerra, com a recompensa, quem que estava lá no ribeiro? Aquelas 200 pessoas que estavam cansadas. E aos que lutaram falaram o seguinte: olha, Davi, não, nós não vamos dividir o despojo com eles, porque eles não pelejaram contra nós. Aí o que o Senhor fala? Porque Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, como o que nos deu o Senhor, e que nos guardou e entregou as nossas mãos, o bando contra nós vinha. O que o Senhor estava falando? Foi o Senhor que nos deu a vitória, não foi a minha habilidade. Sabe, Davi, meus irmãos, como eu falei para você, ele estava no final do processo.
Aquela foi a última experiência que Davi teve antes de subir ao trono de Israel e se tornar o rei de Israel e trazer a palavra de Deus à existência sobre a sua vida. Mas antes, ele entendeu: eu passei por todo o processo. Eu passei por um momento do óleo ter caído sobre a minha vida. Eu passei por um momento de ter experiências pessoais dentro do meu quarto que geraram convicção no meu coração. Eu fui de alguma forma injustiçado pelo meu líder, pelo meu rei, pelo meu discipulador, por alguém que eu amava muito. Então você percebe que Davi, ele sabia o processo que ele passou para chegar onde ele chegou. E provavelmente Davi, quando viu aqueles 200 homens, ele sabia: esses 200 homens, eles estão passando pelo mesmo processo que eu passei. A diferença é que eles estão no começo e eu estou no fim. E o que Davi fez? Davi, ele distribuiu o despojo com todos aqueles 200? Não distribuiu. Vamos lá. E assim, verso 26, chegando Davi a Ziclague, enviou o despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis que para vós outro um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Davi, ele não dividiu o despojo de guerra somente com aqueles 200 cansados. Ele dividiu também com os anciões. Quem eram os anciões? Aqueles velhos que não tinham mais força para ir para a guerra. Aquelas pessoas que, na verdade, eles tinham uma outra utilidade, que não era guerrear. E a palavra de Deus fala que Davi, ele dividiu todo o despojo. Davi, ele trouxe vitória, mas os que estavam cansados desfrutaram da vitória. E os mais velhos que não tinham mais força, nós lideramos. Tem pessoas que não têm mais força como antes. Essas pessoas também ganharam os despojos do rei Davi. Eu não sei se você sabe, Davi, ele foi ungido 3 vezes. A primeira vez foi por Jessé. A segunda vez foi lá em Hebrom, se eu não me engano, pela sua tribo. E a terceira vez que Davi foi ungido foi pelos anciões de Israel e se tornou o rei de todo Israel. Então você percebe, quando Davi ele chega e honra aqueles anciões, Davi não sabia: eu estou honrando aqueles que um dia vão me levantar. Você percebe? Agora sim, Davi estava preparado para se tornar um rei. Você percebe? Aqui eu estou falando de um rei, mas todo esse processo que Davi passou é o que você precisa passar, é o que eu preciso passar. Às vezes você está no começo, às vezes você está no meio, às vezes você está no final, eu não sei, mas você pode ter certeza, esse processo é para todos, independente se você foi chamado para ser um rei, se foi chamado para ser um empresário, se foi chamado para ser um médico, se foi chamado para ser um engenheiro, eu não sei, mas nós precisamos entender que são esses processos que nos levarão a estar amadurecidos, para estarmos na posição que nós precisamos estar. Gostaria que você